Queria convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. E nós leremos do verso 5 até o verso 11, dando continuidade à nossa série de mensagens na carta aos Romanos. Romanos, capítulo 2, do verso 5 até o verso 11. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Oremos. Estamos diante da Tua palavra, ó Deus, da revelação que o Senhor nos faz daquilo que Paulo chama aqui o dia da ira, o dia da revelação do Teu justo juízo. E nós estamos diante, Senhor, desse ensinamento, e é muito elevado para nós, com verdades tão profundas que definem nossa vida aqui na eternidade. Por isso eu quero pedir que Teu Espírito Santo nos conduza pelo texto e nos guie, nos tome pela mão, palavra por palavra, para que nós possamos entender o que o Senhor nos está dizendo aqui. E mais do que isso, de que maneira essas verdades impactam a nossa vida no presente. Oro pelas crianças, adolescentes, jovens que aqui se encontram, para que eles percebam que estas verdades dizem respeito a eles também. Que todos, ó Senhor, estejamos conscientes daquilo que o Senhor nos ensina, dessas coisas intangíveis, imperceptíveis ao olho humano, mas que são reais e verdadeiras e imutáveis. Guia-nos, pois, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, aqui nessa passagem o apóstolo Paulo fala do dia do juízo, o dia que está para vir sobre a humanidade e no qual, nas palavras dele, Deus haverá de revelar a sua justiça. É um dia que está no futuro, é um dia que é ensinado em toda a Bíblia, é um dia que se aproxima cada momento que nós vivemos, um dia do qual nós não podemos precisar a exatidão no nosso calendário, mas a sua vinda é tão certa quanto a própria existência de Deus. Há um dia em que Deus haverá de revelar-se como juiz de toda a humanidade, em que Ele vai julgar o procedimento de cada pessoa. O que levou o apóstolo Paulo a tratar desse assunto foi o seguinte: ele escreveu essa carta com o objetivo de mostrar à igreja de Roma a necessidade de evangelizar a Espanha. A Espanha ficava ao norte de Roma, numa região onde o evangelho ainda não havia chegado, e para alcançar os espanhóis com a mensagem do evangelho, o apóstolo Paulo precisava do suporte de uma igreja que o enviasse, orasse por ele, ajudasse financeiramente, mandasse pessoas com ele, uma equipe. Ele então, como não era conhecido da igreja de Roma, escreve essa carta com o objetivo de se apresentar à igreja e apresentar os seus planos. Ele fala desses planos no capítulo 1 e no capítulo 15. E como ele não era conhecido da igreja, aqui nessa carta ele apresenta a mensagem que ele quer pregar na Espanha, o evangelho que ele prega. Então, nos primeiros 3 capítulos, ele fala da perdição de toda a raça humana. Ele fala que os pagãos estão perdidos, os gentios estão perdidos, aquelas pessoas que nunca ouviram falar da lei de Moisés, nunca ouviram falar do Deus verdadeiro, nunca ouviram falar do nome de Jesus, todavia elas estão perdidas, E não somente eles, mas os judeus também estão perdidos, apesar de terem recebido o conhecimento de Deus.
Depois, na metade do capítulo 3 até o capítulo 5, ele fala de como Deus providenciou a salvação e a redenção em Cristo Jesus. Do capítulo 6 até o 8, ele explica de que maneira judeus e gentios, salvos pela graça de Deus, podem viver aqui nesse mundo. E no capítulo 9 até o 11, ele responde perguntas do tipo assim: se a salvação é por causa de Cristo, qual o propósito da lei de Deus? Por que Deus deu a lei? Qual o lugar do judeu então, se Deus vai salvar? Se judeus e gentios estão condenados, e se judeus e gentios são salvos da mesma forma, qual é a vantagem de Israel? Por que Deus separou a nação de Israel no Antigo Testamento? São perguntas que ele responde nos capítulos de 9 a 11. E de 12 até o final, 15, ele trata de questões práticas da vida da igreja. Como é que judeus e gentios podem viver juntos? Como é que, o que são dons espirituais? De que maneira eles contribuem para a edificação da igreja? E ele termina falando dos seus planos de ir para a Espanha, visitá-los, e faz recomendação a várias pessoas que estão lá. Portanto, essa passagem que eu acabei de ler para vocês, ela está inserida na primeira parte da carta, em que o apóstolo Paulo está tentando demonstrar que a humanidade toda a humanidade está perdida e que ela será julgada de acordo com as suas obras nesse grande dia do juízo. Ele começou falando a respeito dos pagãos, vocês me acompanharam no capítulo 1, ele fala no verso 18 que a ira de Deus já está se revelando do céu. Isso aqui se refere a uma consciência que Deus coloca em cada pessoa de que Ele existe e que Ele está desagradado com a conduta dos pecadores. Ele diz ainda no capítulo 1 que Deus se mostrou na natureza. A natureza reflete a existência de um Deus santo, um Deus que é distinto da sua criação, um poder que antecede a realidade, que portanto Ele deve ser adorado e não os ídolos e as imagens como feitas pelo homem, pela imaginação humana. Ainda no capítulo 1, Paulo diz que esses pagãos torceram a verdade de Deus, verdade essa que Ele deu na consciência e na criação, e adoraram a criatura, torceram as relações sexuais. Deus os entregou às suas paixões, eles foram mais fundo ainda, em vez de se arrepender, e mesmo sabendo o juízo de Deus, de que são passíveis de morte os que cometem estas coisas, eles não somente fazem, como ainda aprovam aqueles que praticam estas coisas. E aí no capítulo 2, Paulo se dirige agora para os moralistas. Eram aquelas pessoas entre os pagãos que reprovavam aquele procedimento entre os pagãos, como por exemplo alguns filósofos estoicos ou alguns políticos romanos que condenavam aquele tipo de prática, aquelas práticas imorais que havia no Império Romano. E Paulo diz: vocês estão condenados do mesmo jeito, porque vocês praticam as mesmas coisas que vocês condenam, vocês fazem as mesmas coisas que vocês consideram erradas. E Paulo então foca agora no judeu, porque de todos os críticos que havia no século I, de todos aqueles que mais condenavam a atitude dos pagãos, você encontrava, ou você tinha, o judeu. O judeu entendia, porque Deus deu a lei para ele, porque Deus fez uma aliança com ele, que ele estava numa posição mais privilegiada e desprezava os demais povos. E Paulo se dirige para o judeu dizendo: olha, no dia do juízo que se aproxima, Deus não vai fazer distinção nenhuma. Ele vai tratar você da mesma forma que Ele trata o pagão, porque o critério que Deus vai usar no dia do juízo para salvar e para condenar é o procedimento da pessoa e não a origem religiosa dela, se ela é pagã, se ela é judia, de onde é que ela vem. O exame de Deus, a avaliação de Deus da vida eterna com relação à vida eterna e a condenação eterna serão baseados em caráter, nas obras, no procedimento, na vida da pessoa, e não aquilo que a pessoa professa ou diz que é. Esse, portanto, é o tema e esse é o foco do que nós acabamos de ler aqui, quando o apóstolo Paulo então coloca ou introduz esse tema do dia do justo juízo de Deus. A minha oração é que Deus nos ajude a perceber a gravidade e a seriedade do que está escrito aqui, porque a vida pode passar muito depressa para qualquer um de nós. Há adolescentes aqui, e eu queria que eles pensassem nisso também.
a jovens aqui, eu queria que eles pensassem nisso também. A vida de vocês é por um fio. Crianças morrem, adolescentes morrem, jovens morrem. Eu me converti aos 22 anos, tinha um irmão de 17 anos. Eu era motociclista desde aquela época. Vocês sabem que tem uma diferença de motoqueiro e motociclista, né? Motoqueiro é de 125 para baixo. Motociclista. Eu era motociclista e meu irmão era motoqueiro. A graça de Deus me alcançou. Nós vivíamos uma vida muito fora de Deus e longe de Deus. Mas um dia a graça de Deus transformou meu coração. Eu me lembro do dia na nossa casa em Recife que eu disse para o meu irmão Ricardo: Ricardo, eu conheci o Evangelho de Deus, a graça de Deus, e agora entendi. Nós somos pecadores, precisamos nos reconciliar com Deus mediante Jesus Cristo. Ricardo estava com a jaqueta azul, jeans, capacete verde, e ele disse: eu não estou preocupado com essas coisas agora. Isso pode ser bom para você, mas no momento não me interessa. Montou na sua motinha e foi para Campina Grande assistir uma corrida de motocicleta. Bateu de frente com um caminhão na estrada e morreu naquele mesmo dia. A morte pode chegar para você a qualquer momento, e eu queria que você pensasse nisso, no que você vai ouvir hoje à noite. Você que está me escutando, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Deus hoje à noite nos dá a oportunidade de refletir sobre estas verdades, estas realidades eternas que estão colocadas diante de nós, exatamente para que nós o temamos. Deixe-me fazer 4 ou 5 considerações a respeito do dia do juízo que Paulo faz aqui nesse texto. A primeira é que ele está no futuro. Veja o que diz no verso 5. Ele está falando para o judeu: segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Paulo está se referindo a um dia futuro, que ele chama do dia da ira e o dia da revelação do justo juízo de Deus. A ira de Deus já está sendo derramada no presente. A ira de Deus significa o desprazer de Deus para com o pecado. O nosso Deus é santo, Ele é justo, é verdadeiro, e Ele não pode contemplar o mal, sem que a sua natureza justa e santa se revolte e fique indignada com as criaturas que o afrontam. Então, já aqui e agora, a ira dele está sendo derramada. É o que Paulo diz, capítulo 1, verso 18: a ira de Deus se revela do céu, ou literalmente está sendo revelada do céu. Diariamente a ira de Deus é derramada sobre pecadores. Deus os aflige através de punições físicas, através de desgraças, através de tormentos espirituais, através de avisos, através de provocações para que eles se lembrem, para que eles vejam em que situação eles se encontram. Todo dia Deus está fazendo isso com pecadores, tirando a paz deles, incomodando a vida deles. São o que nós chamamos pré-anúncios da ira final de Deus, mas é apenas o começo isso. Todo esse sofrimento, essa miséria, essa angústia, essa dor, é simplesmente um prenúncio daquilo que está preparado para aquilo que Paulo chama do dia da ira. É apenas o prenúncio, é apenas uma antecipação em que Deus deseja acordar a humanidade e dizer para a humanidade: alguma coisa está errada, será que vocês não percebem? Que vocês não conseguem resolver os seus próprios problemas, que vocês cavam sua própria sepultura, que vocês se matam uns aos outros, que vocês não conseguem viver em paz, mesmo que vocês acumulem tesouros, propriedades, se sintam seguros financeiramente, mas vocês não conseguem viver em paz. Vocês não estão vendo que alguma coisa está errada? Deus derrama a sua ira sobre a humanidade, para despertá-la, para que ela perceba que algo terrível está se aproximando, que algo muito pior está chegando a cada dia que passa, que é o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Ele é chamado o dia da ira porque é nesse dia que Deus vai derramar a sua ira por completo. Por enquanto a ira dele é derramada, mas ela é mitigada
por conta da paciência de Deus. Ele permite o sofrimento, a miséria e a dor, mas Ele alivia com bênçãos, com graça, com misericórdia. Ele traz algum consolo, Ele traz algum conforto. Não é tão ruim quanto poderia ser. O pecador sofre e sente angústias, e se sente solitário, se sente angustiado, mas Deus provê a medicina, prevê pessoas que ajudam de alguma forma a aliviar o sofrimento desse mundo. Mas naquele dia Ele vai tirar todo o conforto, Ele vai tirar tudo aquilo que diminui a força da sua ira, e ela será derramada plenamente, sem restrição alguma sobre a humanidade. É o dia da ira, em que Deus finalmente, Ele vai deixar a sua ira ser derramada sem limite sobre a humanidade que o desafiou. Paulo diz que esse é um dia, se você está acompanhando aí no verso 5, ele diz que esse é o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Porque é claro que depois de falar sobre esse dia da ira, esse dia terrível, suscita na mente das pessoas, mas será que isso é justo? E a resposta de Paulo é que nesse dia Deus vai mostrar que Ele é justo, sim. Porque no dia de hoje, a ira de Deus está sendo derramada, mas as pessoas não percebem a justiça que há nisso, porque aparentemente sofrem todos, quem teme a Deus e quem não teme a Deus, quem crê em Deus e quem não crê em Deus, quem procura o bem e quem procura o mal. Parece que o sofrimento, a angústia vem a todos, e aí alguém pergunta: onde está a justiça? Será que é justo isso que Deus está fazendo? Mas naquele dia Deus vai mostrar exatamente que tudo que Ele fez foi justo. Ele vai mostrar que nunca cometeu uma única injustiça com nenhum ser humano. Na verdade, Ele vai mostrar que Ele foi até misericordioso e compassivo, deixando de derramar a sua ira antes e com mais intensidade e vigor. Será o dia em que Deus vai apresentar-se como justo juiz, e nenhum de nós vai poder imputar a Deus qualquer injustiça e dizer: o Senhor errou, ou o Senhor foi severo demais, ou o Senhor foi mole demais, ou relaxou demais. Não, naquele dia vai ficar claro que tudo o que Deus fez e permitiu que fizesse está perfeitamente justo. Naquele dia toda a boca vai se calar. Mas Deus não sabia? Por que Ele permitiu? Por que isso aconteceu comigo? Por que criança sofre? Por que gente boa morre? Naquele dia todo mundo vai ter a resposta, e todo mundo vai calar a boca. Pode ser que agora nós não tenhamos todas as respostas, mas esse é o dia da revelação do justo juízo de Deus, e naquele dia você vai ter a resposta. O que resta agora é que você aguarde esse dia, sem imputar a Deus e sem atribuir a Deus injustiça nenhuma, porque você não sabe todas as coisas, você não tem o conhecimento dele, então é um dia que está no futuro. Como eu disse, nós não sabemos quando será esse dia, e Deus o oculta de propósito, porque se Ele anunciasse o dia da ira, tinha muita gente deixando para se converter no dia anterior, não é? Muita gente deixando para se arrepender no dia anterior, queria experimentar o pecado até o último momento, faltando 5 minutos. Eu sei que isso não é possível, mas uma das razões pelas quais Deus não revela quando esse dia virá é exatamente para que nós estejamos prontos. O Senhor Jesus até contou uma parábola sobre isso. Ele disse: se o dono da casa soubesse a que hora vinha o ladrão, vigiaria, para não deixar que sua casa fosse arrombada. Mas como a gente não sabe que hora vem o ladrão, a gente fica vigiando o tempo todo. O dia do Senhor será como um ladrão de noite, nós não sabemos quando ele vem. E a razão que isso nos é oculto é para que nós estejamos preparados sempre, sempre, sempre para esse dia, porque nós não sabemos quando ele virá. Nesse dia o Senhor Jesus Cristo descerá dos céus em glória, Ele será o juiz. A Ele foi dado o poder de julgar, porque Ele se tornou um de nós, porque Ele morreu na cruz pelos pecadores, porque Ele recebeu todo o poder no céu e na terra, porque Ele é o Filho de Deus e o Filho do homem. Ele será o juiz naquele dia.
E embora seja Ele, não haverá clemência, não haverá injustiça, mas julgamento justo. Naquele dia os mortos ressuscitarão, desde Adão até o último que tenha morrido. Os vivos serão transformados. Toda a humanidade comparecerá diante do tribunal de Deus para o grande dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Esse é o ensinamento da Bíblia do começo ao fim. O apóstolo Paulo está apenas refletindo aqui o que os profetas de Israel disseram, que o livro dos Salmos fala, que Moisés ensinou e que o próprio Jesus ensinou quando estava aqui. O dia da revelação do juízo de Deus. A gente pergunta, mas qual a necessidade desse dia? E a resposta é que é preciso que um dia a justiça de Deus seja manifesta claramente. É preciso que haja um dia em que Deus vá dizer: estes são aqueles perdoados dos seus pecados e salvos pela graça. Aqui você tem uma tensão entre o já e o ainda não. Quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna, aqui e agora, mas isso só será anunciado publicamente no dia da revelação do juízo de Deus, porque eu não sei quem tem, eu não sei se você tem, eu não sei se aquele outro tem, eu não sei quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Por isso é preciso um dia público em que Deus diga: são esses aqui e são esses aqui. Como o próprio Jesus disse, naquele dia Ele vai separar, vai colocar as nações diante dele e vai dizer a um grupo: vinde benditos de meu Pai. E aí ao outro vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então é preciso que haja um dia público em que essa separação seja conhecida, porque no momento está misturado. Aqui mesmo nessa noite, há pessoas que no dia do juízo ouvirão a voz: vinde benditos de meu Pai. Mas eu digo com lágrimas nos olhos, há pessoas também que ouvirão aquela voz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu não sei quem são, você também não. Por isso é preciso um dia em que isso seja feito publicamente, que o joio seja separado do trigo, e que fique claro que valeu a pena servir a Deus, e que fique claro quem são aqueles que são de Deus e quem não são. Então é por isso que precisa esse dia. Essa é a primeira coisa. É um dia que se chega, é um dia que se aproxima, é um dia em que o julgamento será público, o veredito de Deus será declarado e a justiça dele será vindicada. E toda boca se calará diante da justiça de Deus. Segunda coisa que nós queremos destacar aqui dessa passagem é o critério pelo qual Deus haverá de julgar os homens mediante Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz no verso 6, no verso 5 ele fala do dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. E no verso 6 ele diz: Deus retribuirá naquele dia a cada um segundo o seu procedimento. Naquele dia, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ou seja, aqui nós estamos diante do critério que Deus vai usar para retribuir a alguns uma coisa, retribuir a outro outra coisa. O critério é o que Paulo chama aqui procedimento. Literalmente, na língua grega, o que nós temos aqui é a palavra obras. Ou seja, literalmente está dizendo: Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Como as obras mencionadas é aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, as minhas escolhas, as minhas decisões, então a nossa tradução traduziu corretamente como procedimento. Mas a palavra é isso, obra, aquilo que eu faço, aquilo que eu escolho, aquilo que eu digo, aquilo que eu penso,
aquilo pelo que eu vivo, o encaminhamento que eu dou à minha vida, como eu trato as pessoas, como eu trato Deus, como eu trato o dinheiro, como eu trato o meu corpo, como eu trato a propriedade do meu próximo, como eu trato o casamento do meu próximo, como eu trato o nome do meu próximo, são obras, é o que nós somos, é o que nós fazemos como seres humanos. Daí a tradução aqui é procedimento. Esse vai ser o critério naquele dia. Deus vai julgar o procedimento de cada um, e Ele vai dar de acordo com isso, vai retribuir. Note a palavra aqui, daí a justiça de Deus. Ele vai retribuir de acordo com as obras de cada um. A retribuição de Deus, ou seja, o resultado do julgamento, será baseado no procedimento que as pessoas tiveram aqui nessa vida. Note que no dia do juízo não haverá mais oportunidade para nada, do tipo assim: Deus, eu sei que fui mal a vida toda, tem chance de mudar alguma coisa? A resposta vai ser não. Então é o momento final. O que vai estar em jogo é o que você fez enquanto estava vivo, enquanto viveu aqui nesse mundo.